Pessoal, o principal ponto da última reunião do Conselho Curador foi a sucessão dentro do próprio Conselho. Mas como esse foi um processo já bastante discutido e que ali naquela reunião foi basicamente o encerramento, a conclusão desse processo, eu vou deixar para falar sobre a sucessão ao final desse relato. Porque eu quero chamar atenção para outras questões que para mim me parecem muito urgentes, que precisam ser definidas logo e que são 4 pontos, né? O Fistel, a faixa dos 700 MHz, a cobertura da Copa do Mundo e os equipamentos de proteção individual. Vamos lá, Fistel. Durante a reunião do Conselho, nós recebemos uma notícia muito bacana. Aquele processo judicial aberto pelas empresas de telefonia, desde que a EBC foi criado e que não permitiu o acesso dos recursos do Fistel, não sei se vocês se lembram. Pois bem, as empresas perderam esse processo, a EBC ganhou, e aos 380 milhões, 320 milhões que a TIM já tinha liberado no final do ano passado, vão se somar com os recursos da Claro e da Oi, outros 400, chega-se a 480 milhões. 480 milhões de reais. Qual que é a parte ruim da notícia? Isso quer dizer que o dinheiro é nosso? Então, não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Eu vou ler a explicação dada pelo presidente Nelson Breve durante a reunião do Conselho. Abre aspas. É como se fosse uma conta bloqueada, já que não temos autorização para gastar. Destes 480 milhões, só podemos gastar 91 milhões, dos quais estamos lutando para gastar 40 milhões, que pode ser autorizado por decreto presidencial. Deu para entender? Então, eu acho que é uma explicação bastante confusa, e se eu não me engano, estamos falando sobre o orçamento da União, aquele que precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional no ano anterior à execução dos orçamentos das empresas estatais. E ainda, se não me engano, nós não podemos ampliar, receber mais do que 40 milhões, porque é só um aditivo do orçamento que foi aprovado no ano passado e que já não contava com o dinheiro do Fistel, nem da TIM, que dirá agora com o dinheiro da Oi e da Claro. Então, assim, esse é um assunto seríssimo, né? É uma briga que é política, assim, acho que tem forças suficientes, forças de sobra no governo para que esse dinheiro seja usado, vá compor outros orçamentos, superávit primário, por exemplo. Então, é uma briga de extrema importância e me parece bastante estranho que uma vitória como essa, que é conseguir os recursos do Fistel, não esteja sendo propagandeada, não tenha virado nenhuma matéria nos nossos jornais, assim, sequer uma notinha na intranet. Então, queria dividir as minhas pulgas com as orelhas de vocês. Próximo ponto, a faixa dos 700 MHz. Esse é um assunto árido para Dedéu, né? Mas é vital. E ele não ocupou muito espaço na discussão do Conselho Curador, na verdade ele foi muito mais um relato sobre o que aconteceu no dia anterior, que era o primeiro pré-fórum de comunicação pública, né? E no pré-fórum, nesse pré-fórum, o representante do Ministério das Comunicações, ele coloca de forma aberta, dando como certa, que não tem outro caminho, de que essa faixa dos 700 MHz, que é o vagão das chamadas emissoras públicas, né? O canal, esse vagão ele vai do canal 61 ao 69, e foi definido no momento em que o Brasil escolheu o modelo de TV digital adotado no país. Desde o início, esse vagão é definido para ser ocupado pelas emissoras públicas, mas que agora o Ministério das Comunicações dá como certo que tem que ser leiloado para implantar a banda larga 4G no Brasil. É um processo bastante esquizofrênico, porque é o governo que criou, destruindo a pouca estrutura que criou para garantir para fomentar a comunicação pública no Brasil. E a resposta que o Ministério das Comunicações dá a essa questão é algo assim: olha, vocês não se preocupem, em 4.500 municípios tem espaço para todo mundo, 4.500 pequenos municípios do país, como o Jonas Valente, né, do Sindicato dos Jornalistas, lembrou lá durante a reunião. Queria saber se o governo perguntou para as empresas, fez a mesma proposta para as empresas telefônicas, né, para as companhias de telefone, se elas topam ficar lá, nesses 4.500 municípios, e abrir mão dos consumidores dos grandes centros, onde o espectro, onde o sinal é muito mais disputado. Enfim, temos que ficar muito atentos a isso. Assim, é um processo muito semelhante ao que acontece com pessoas que moram próximas a
a estádios, as arenas de futebol, né? Assim, você vai ser desapropriado e provavelmente nem aluguel social você vai receber. É assim que estão tratando a comunicação pública. Bom, outra urgência, justamente a Copa do Mundo. Nos últimos dias, vários jornalistas aqui da IBC me procuraram para falar sobre a cobertura da Copa do Mundo, seja porque estavam questionando pautas que foram cobrir, né, o caráter público de pautas que foram cobrir, outros questionando forças que impedem a publicação, e estão impedindo a publicação de conteúdos mais críticos em relação à Copa. Eu informei isso dentro do Conselho e cobrei o nosso plano editorial para a cobertura da Copa. Esse plano tinha sido apresentado numa versão preliminar na reunião de março, e dessa vez não se tocou no assunto, e a promessa da diretoria de jornalismo é que ele será apresentado até amanhã, dia 29. Bom, e aí, o quarto ponto que eu também acho que é urgente, os equipamentos de proteção individual. Rio de Janeiro está vivendo mais uma crise de segurança pública, né? Assim, aqui em São Paulo, tirando a marcha da maconha, que passou na maior brisa, a programação é que o calendário é de vários protestos aí contra a Copa, que prometem ser cada vez mais quentes. E a Comissão de Trabalhadores trouxe um informativo, que está aí público, está no Sou Mais EBC, e passou esse informativo para o Conselho Curador de que os equipamentos de proteção individual que foram prometidos, que chegariam no dia 14 de março, chegaram ou incompletos e em número insuficiente. A resposta que a empresa deu é de que era preciso esperar que o novo diretor administrativo assumisse o posto. Isso aconteceu sexta-feira, estamos aguardando essa resposta. Bom, esses são os pontos que eu achava mais urgentes. Agora eu quero falar sobre outros pontos abordados na reunião. A nova ouvidora, a Josete Marques, ela apresentou um relatório que só pela polêmica é bastante interessante. Acho que vale a pena ler. Ele fica disponível lá no site do Conselho Curador, né? E vou colocar aqui no blog, no Vendar Conselho também. O documento, ele traz coisas do tipo, fala sobre a nossa propensão a ouvirmos mais as fontes oficiais. Então ela escreve um artigo para além da chapa branca e do armazém dos secos e molhados. Só isso aqui já foi motivo de bastante discussão dentro do Conselho. Ela fala sobre os 50 anos do golpe, os elogios, enfim, e faz as críticas também para alguns veículos. Trata sobre, por exemplo, a frequência, né, o cotidiano da polícia militar sendo ouvida nas nossas emissoras de rádio, especialmente no Rio de Janeiro, ali na cobertura das UPPs. Então, e fala do o sempre repetitivo problema de sinal da TV Brasil. Enfim, acho que vale a pena ler para incorporar aos nossos trabalhos, enfim. Bom, outro ponto foi a cobertura dos 50 anos do golpe, que foi comentada, super elogiada. De fato, foi de encher de orgulho, e a proposta da EBC é de que outras pautas recebam o mesmo tipo de tratamento que recebeu os 50 anos, como, por exemplo, a agricultura familiar e a política de comunicação no Brasil. Também foi informado sobre o novo programa de debates, o Espaço Público, né? Este programa ele estreia em maio, terá 3 apresentadores, sendo que 2 fixos e 1 que se reveza, e o Conselho Curador exigiu que ao menos uma dessas cadeiras seja ocupada por mulher. Eu sinceramente acho que nós aqui, pelas paragens da comunicação pública, temos que aprender que faixa de reflexão não significa faixa masculina. Bom, e aí sim, o ponto que tomou mais espaço dentro da reunião do Conselho, que foi a sucessão dentro do próprio Conselho. Esse processo de sucessão começou em outubro do ano passado. Ao final foram indicados 58 nomes, com a participação de 200 e tantas entidades. Né? Desses 58 nomes, era preciso escolher 15 nomes que vão compor 5 listas tríplices, né? 5 listas tríplices que vão ser encaminhadas, que foram já encaminhadas para a Presidência da República, para que aí sim seja escolhido lá pela Presidência o nome dos 5 conselheiros que vão substituir o Daniel Arão, o João Jorge, o José Martins, a Maria da Penha e o Murilo Ramos.
Esse processo ele suscitou discussões bastante interessantes, como, por exemplo, será que as pessoas com maior número de indicações são as que devem compor o resultado final? O segundo mais votado, por exemplo, não recebeu o meu voto, não recebeu o voto de ninguém dentro do Conselho Curador, por uma avaliação de que o comportamento dele não condizia com uma missão da empresa, que é, por exemplo, combater o preconceito. Enfim, acho que o balanço final meu e acho que de muitos conselheiros é de que nós conseguimos construir uma lista bastante representativa, com pessoas bastante interessantes, que só vão, qualquer um desses nomes que venha a ser escolhidos, só vem fortalecer o Conselho Curador. A lista dos candidatos eleitos está no site do Conselho Curador, eu vou colocar aqui no Vem Dar Conselho também, e estou acrescentando também a lista das pessoas em que votei, já que esse foi um voto aberto e, claro, construído com a participação dos trabalhadores. Meu relato é por aqui, até a próxima.